Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 82, estamos no período dos Juízes e vamos ouvir Josué 5 a 7 e Salmo 125. Josué 5. Quando todos os reis dos amorreus ao ocidente do Jordão e todos os reis dos cananeus para os lados do mar souberam que o Senhor havia secado as águas do Jordão até que os israelitas passassem, desfaleceram e perderam a coragem diante dos filhos de Israel. Então o Senhor disse a Josué: faz facas de pedra e renova a prática da circuncisão dos israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralote. Foi este o motivo pelo qual Josué os circuncidou. Todos os varões que haviam saído do Egito, todos os homens de guerra tinham morrido no deserto, pelo caminho, após a sua partida do Egito. Todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas os que nasceram no deserto durante a viagem após o êxodo não estavam. Os filhos de Israel haviam andado pelo deserto durante 40 anos até ao desaparecimento completo de todos os homens de guerra saídos do Egito. Não tinham escutado a voz do Senhor, que lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera a seus pais com juramento, terra onde corre leite e mel. Seus filhos sucederam-lhes, e foram esses que Josué circuncidou, pois estavam incircuncisos, não tendo sido circuncidados durante a viagem. Depois de circuncidados, ficaram no acampamento até recuperarem. Disse então o Senhor a Josué: hoje tirei de sobre vós o opróbrio do Egito. E deu-se àquele lugar o nome de Gilgal, até ao dia de hoje. Os israelitas acamparam em Gilgal, celebraram lá a Páscoa no 14º dia do mês, à tarde, na planície de Jericó. Nesse mesmo dia, comeram dos frutos da região, pães ázimos e trigo tostado. O maná deixou de cair no dia seguinte àquele em que comeram dos frutos da terra, e nunca mais os israelitas tiveram o maná. Naquele ano alimentaram-se dos produtos da terra de Canaã. Encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, levantou os olhos e viu diante de si um homem de pé, segurando na mão uma espada desembainhada. Josué foi ter com ele e perguntou: és um dos nossos ou o nosso inimigo? Ele respondeu: não, sou um príncipe dos exércitos do Senhor, e aqui estou. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordens tem o meu senhor para o seu servo? E o príncipe dos exércitos do Senhor respondeu: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Josué assim fez. Josué 6. Jericó tinha fechado e aferrolhado as suas portas por medo dos israelitas, e ninguém ousava sair nem entrar na cidade. O Senhor disse a Josué: vê, entrego-te Jericó, o seu rei e os seus valorosos guerreiros. Dai uma volta em torno da cidade, vós e todos os homens de guerra. Fareis isto durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão à frente da arca. No 7º dia dareis 7 vezes a volta à cidade, com os sacerdotes a tocar trombeta. À medida que o som do corno for crescendo e o toque das trombetas se tornar mais forte, todo o povo irromperá em grande clamor. A muralha da cidade há de desabar e o povo subirá à cidade, cada um para o lugar que lhe fica em frente. Josué, filho de Nun, reuniu os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela com trombetas. Depois disse ao povo: em frente, dai a volta à cidade com os guerreiros a marchar à frente da arca do Senhor. Mal Josué acabou de falar,
os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos. A arca do Senhor seguiu-os. Os guerreiros marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam a trombeta. A arca seguia na retaguarda. Durante toda a marcha ouvia-se o troar das trombetas. Josué tinha dado esta ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia da vossa boca palavra alguma até ao dia em que eu disser: gritai. Então gritareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e voltaram ao acampamento a fim de ali passarem a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes transportaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas, diante da arca do Senhor, puseram-se em marcha tocando as trombetas. Os guerreiros precediam-nos. Os restantes seguiam atrás da arca do Senhor. Durante a marcha, ouvia-se o ressoar das trombetas. No segundo dia, deram uma volta à cidade e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. No 7º dia, levantando-se de madrugada, deram 7 vezes a volta à cidade, como nos dias precedentes. Foi o único dia em que deram a volta à cidade por 7 vezes. Quando os sacerdotes à 7ª volta tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entrega a cidade. A cidade será votada à destruição em honra do Senhor, com tudo o que nela se encontra. Só Raabe, a prostituta, terá a vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ela escondeu os exploradores que havíamos enviado. Mas tende cautela com o que é votado ao anátema. Se tomardes alguma coisa do que foi declarado anátema, atraireis o anátema sobre o acampamento de Israel, e será uma catástrofe. A prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e ficarão a pertencer ao seu tesouro. O povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Mal o povo escutou o som das trombetas, fez ouvir um grande clamor e as muralhas da cidade desabaram. Os filhos de Israel subiram à cidade, cada um pela brecha que tinha na sua frente, e tomaram a cidade. Votaram-na ao anátema, passando ao fio da espada quanto nela encontraram: homens e mulheres, crianças e velhos, e os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que haviam explorado a terra: Ide à casa de Raabe, a prostituta, e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence, como lhe prometestes. Os exploradores entraram na casa e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua parentela com tudo o que lhe pertencia, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Incendiaram a cidade, queimando tudo o que nela havia, exceto o ouro, a prata e todos os objetos de bronze e ferro que entregaram para os tesouros da casa do Senhor. Josué respeitou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a vida da família de seu pai e a todos os seus. Deste modo, ela ficou entre os filhos de Israel até hoje, por ter escondido os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então Josué proferiu o seguinte juramento: Maldito seja diante do Senhor aquele que tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Morra o seu primogênito quando lhe lançar os primeiros fundamentos, e morra o último dos teus filhos quando lhe puser as portas. O Senhor estava com Josué, e a sua fama espalhou-se por toda a terra. Josué 7. Os israelitas incorreram numa prevaricação a respeito das coisas votadas ao anátema. Pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, apoderou-se de algumas coisas proibidas, e o Senhor encolerizou-se contra os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó homens contra Ai, situada junto de Bet-Aven, a oriente de Betel, dizendo-lhes: Ide explorar a terra. Eles partiram e exploraram Ai. Ao voltarem para junto de Josué, disseram-lhe: É inútil ir o povo todo. Que avancem só 2 ou 3 mil homens para apoderar-se da cidade, pois a sua população é muito reduzida. Puseram-se então a caminho 3 mil homens, aproximadamente, mas foram derrotados pela gente de Ai, caindo mortos 36 homens.
Os inimigos perseguiram-nos desde a porta da cidade até Shebarim e derrotaram-nos quando ainda fugiam pela encosta. O povo ficou consternado e perdeu a coragem. Josué rasgou as vestes e prostrou-se com a face por terra até à tarde diante da arca do Senhor, ele e todos os anciãos de Israel, e cobriram de pó a cabeça. E implorou: Ó Senhor Deus, por que fizestes a este povo passar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus que nos destruirão? Tivéssemos nós ficado do outro lado do Jordão. Que direi, Senhor, vendo Israel voltar as costas aos seus inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo, hão de cercar-nos e em breve farão desaparecer o nosso nome da face da terra. Que farás tu pela glória do teu grande nome? O Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com a face por terra. Israel prevaricou, a ponto de violar a aliança que eu lhes prescrevi e de tomar as coisas votadas ao anátema, roubá-las, ocultá-las, escondê-las entre as suas bagagens. Por isso é que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhes as costas, pois caíram sob o anátema. Se não tirardes o anátema do meio de vós, não mais estarei convosco. Vai santificar o povo. Diz-lhe: Purificai-vos para amanhã, porque diz o Senhor Deus de Israel: O anátema está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos enquanto não tiverdes tirado o anátema que está no meio de vós. Amanhã aproximar-vos-eis por tribos, e a tribo que o Senhor designar apresentar-se-á família por família, e a família designada pelo Senhor apresentar-se-á por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor apresentar-se-á por pessoas. Aquele que for designado como tendo incorrido no anátema será queimado, ele e tudo quanto lhe pertence, porque transgrediu a aliança do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. No dia seguinte, de manhã, Josué mandou vir o povo, tribo por tribo, e foi designada a tribo de Judá. Tendo-se aproximado a tribo de Judá, a sorte indicou a família de Zerá. Mandou aproximar-se a família de Zerá por casas, e a sorte designou a de Zabdi. Esta aproximou-se por pessoas. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué disse a Acã: Meu filho, dá glória ao Senhor Deus de Israel e rende-lhe homenagem. Confessa-me o que fizeste sem calar nada. Acã respondeu a Josué: Sim, fui eu quem pecou contra o Senhor Deus de Israel. Eis o que fiz. Vi no meio dos despojos um formoso manto de Shinar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos. Levado pela cobiça, apanhei-os. Escondi tudo na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Josué mandou que alguns homens inspecionassem a tenda e encontraram os objetos que estavam lá escondidos e a prata por baixo. Tiraram-nos dali e trouxeram-nos a Josué e a todos os filhos de Israel, colocando-os diante do Senhor. Então Josué, em presença de todo Israel, agarrando Acã, filho de Zerá, com a prata, o manto, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que lhe pertencia, levou-os ao vale de Acor. Chegado ali, Josué disse: Já que foste a nossa perdição, que o Senhor faça com que te percas hoje. E todos os filhos de Israel os apedrejaram. Depois de os apedrejarem, foram queimados no fogo. E lançaram sobre Acã um grande monte de pedras que ainda hoje subsiste. Então o Senhor aplacou a sua cólera. Por isso, este lugar se chama ainda Vale de Acor. Salmo 125. Cântico das peregrinações. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não vacila e permanece para sempre. Como Jerusalém rodeada de montanhas, assim o Senhor protege o seu povo agora e para sempre. Não durará muito o domínio dos maus sobre a terra dos justos,
para que estes não estendam a sua mão à maldade. Senhor, sê bom para os que são bons e para os homens de coração reto. Mas àqueles que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará a sorte dos malfeitores. Paz a Israel. Olá, eu sou o Padre Lourenço Lino e tenho muita alegria em colaborar com as equipas de jovens de Nossa Senhora neste projeto do Mais 365, de irmos escutando a Bíblia e com ela irmos conhecendo cada vez melhor a história da salvação. Senhor, que nos revelas a Tua palavra na Escritura, dá-nos a graça de te encontrarmos nela e de abraçarmos sempre a Tua vontade. Amém. Vamos continuando a ler o livro de Josué, este livro histórico que nos aparece logo a seguir ao Pentateuco e que dá conta da entrada do povo na Terra Prometida, na Terra de Canaã. E hoje, nestes 3 capítulos que escutámos, muitas coisas poderíamos destacar. Há também um aspecto que não podemos deixar de abordar, mas que ficará mais para amanhã, o aspecto da violência, a violência que vamos encontrando no livro de Josué, na maneira como o povo conquista a terra e como destrói e mata aqueles que encontra. Mas amanhã falaremos um pouco mais disso. Hoje gostava de, convosco, meditar na figura de Josué, mais uma vez, e na maneira como ele cumpre a vontade de Deus e renova a aliança que Deus fez com o seu povo. Desde logo, pela circuncisão. Josué faz a circuncisão de muitos homens que não tinham sido circuncidados. Como nos recordamos, a circuncisão é o sinal da aliança que Deus tinha pedido a Abraão, que todos os homens fossem circuncidados. E é surpreendente que Moisés não tenha, pelos vistos, cumprido inteiramente este preceito, porque muitos homens chegam então à Terra Prometida sem terem sido circuncidados antes no caminho, no deserto. E Josué não deixa de pôr em primeiro lugar a aliança e a vontade de Deus, e por isso cumpre diligentemente esta ordem do Senhor. É preciso cumprir a lei, e Josué sabe que o sucesso daquilo que está a fazer depende dessa fidelidade a Deus. Há muitos aspectos em que Josué de facto se parece até com Moisés, a quem sucede. Deus também manda a Josué que lidere. Já vimos no episódio passado os espiões, a passagem do Rio Jordão, como se assemelha à passagem do Mar Vermelho. Hoje vemos também a celebração da Páscoa, como aquela primeira Páscoa que nos recordamos, instituída ainda no Egito. Também Josué, agora na Terra Prometida, celebra a Páscoa. E em muitos aspectos Josué assemelha-se a Moisés, de quem, contudo, a Escritura diz que nenhum chegou a ser um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Bom, Josué, aquele que cumpre, como diz ao anjo que lhe aparece, que ordens tens? O que é preciso fazer? E vai seguir aquele episódio fantástico, épico, da conquista de Jericó. Uma coisa curiosa sobre a conquista de Jericó é que parece ser um momento mais litúrgico, ou seja, mais celebrativo do que propriamente militar. O povo não entra imediatamente com uma estratégia militar bem montada, ultrapassar as muralhas e combater os habitantes de Jericó. Mas o povo, com a arca, com os sacerdotes, fazendo aquelas voltas à cidade durante aqueles dias, fazendo por isso aquilo que Deus tinha prescrito, dá conta de compreender que aquela conquista é uma obra divina. A liturgia, a celebração também, aquela que nós cristãos fazemos, é sempre esta ideia de que Deus age. A liturgia é mais uma ação de Deus do que uma ação nossa. E na sua ritualidade é isso que sinaliza. E por isso o povo tem esta plena consciência de que conquistar Jericó é uma obra mais de Deus do que dele. É Deus que combate pelo povo de Israel. E por último, só uma nota sobre a figura de Raabe, que já tínhamos visto como tinha acolhido os espiões e a quem tinha sido prometida misericórdia no momento da conquista da cidade. E de facto, ela é poupada, ela é sinal desta fé que dá a vida. Os autores cristãos foram vendo em Raabe uma figura da própria igreja,
A igreja que de todos os povos é chamada a pertencer ao povo de Deus e que, resgatada do pecado, é chamada a fazer também aliança com o Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra de vida. Não deixes que jamais nos afastemos dela. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuamos a tocar a trombeta do quão bom é ler a Bíblia inteira um dia de cada vez. Um abraço em Cristo. Até amanhã.